Pessoal, boa noite. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. O objetivo dessa aula é estar compartilhando lá no Moodle a gravação, tá certo? Com a finalidade de subsidiar vocês com as discussões para consulta posterior e tentar contemplar quem não pôde participar do nosso momento síncrono. Como eu ia falando, o nosso trabalho terá como data de apresentação a próxima semana. 2. Conversei com o professor Marcos André e a nossa prova não será a próxima semana. Será na semana, certo? Uma semana para frente, na semana de 22 a 24. Tranquilo? Então, durante esse período, a próxima semana, eu vou tentar ver se a gente faz 2 encontros síncronos. O primeiro encontro síncrono, para a gente fazer os nossos momentos de apresentação. Se não conseguirmos concluir todos os grupos, certo? A gente tenta se organizar para iniciar às 19h30 e irmos às 21h30 nesse dia. Se não concluirmos, a gente faria um segundo dia para concluir as apresentações e, pós a conclusão, eu fazer um plantão de dúvidas ou uma pequena revisão para a prova. Pessoal, foque nisso. Pessoal, vou trabalhar a questão dessa forma. Tá certo? Então, para vocês também não chegarem para a prova totalmente no escuro. O que é que vocês acham? Braga estava com a mão levantada. Pode falar. Professor, só recapitulando. O trabalho permanece dia 15? Deixa eu ver aqui. Próxima semana, vamos começar pelos dias de aula. Assim, seria interessante, eu não sei como é que está os demais grupos. O meu, eu estou do meio para o fim, né? Eu estou aqui para, assim, eu já tracei a matriz SWOT, já só não fiz ainda em relação às perspectivas, aos eixos, né? A matriz SWOT em relação às perspectivas. Mas, assim, elaborei os fatores de risco e objetivos estratégicos. Aí é onde gerou toda a minha confusão, né? Porque, dependendo do método que se utilize, os fatores críticos, eles são formulados a partir dos objetivos estratégicos. Você traça a sua matriz SWOT, o que der o maior score, você vai trazer ele para ser um objetivo seu, né? Porque entende-se que é uma deficiência, alguma coisa a ser atacada. E, diante disso, aí você elenca seus objetivos e você vai ver qual é o fator crítico para que isso aconteça. E eu já vi outros métodos que utilizam de forma inversa. Como também não me entra na cabeça que o indicador vem primeiro que a meta. Ainda persisto em querer saber a meta para alcançar, para depois ver um indicador que vai me mensurar aquilo ali. Mas, assim, eu estou nesse imbróglio aqui, né? Eu só não estou enganado, o senhor ficou de hoje explicar um pouco melhor sobre aquela ficha lá do plano de ação e do monitoramento e avaliação das metas. Justo. Né? Era o que faltava para o senhor encerrar a questão do trabalho. E aí, o senhor poderia seguir uma linha, isso aí é só uma sugestão, o senhor é que dita a regra. O senhor partir logo para isso. Quando finalizar, a gente entrar nas dúvidas de quem tiver as dúvidas dos seus trabalhos aí, apresentar para o senhor, porque na hora que eu levar a minha dúvida, vai ser, de certa forma, né, vai ser compartilhada com os demais e pode ser uma dúvida de um outro grupo também. Ok, sem problemas, podemos seguir dessa forma. Eu queria tirar só agora no início, certo? As nossas datas da próxima semana. A gente fechando essas datas, aí eu trabalho plano de ação, explico o monitoramento, certo?
E, assim, suas dúvidas são muito pertinentes. Quando eu parto de um planejamento do zero, eu estabeleço análise do ambiente. Dessa análise do ambiente, eu ainda não tenho indicador formulado, eu formulo objetivos estratégicos para atacar uma deficiência ou buscar aproveitar uma oportunidade, certo? Depois, eu elaboro os objetivos estratégicos, elaboro meta. Depois que eu elaboro a meta, eu faço uma proposição de um indicador inicial. Montei o meu planejamento, comecei a executar. Quem é que vai balizar o ajuste na minha meta? Vai ser o indicador, porque eu já elaborei e já botei ele para rodar, certo? Então, é a minha compreensão do que se tem trabalhado com planejamento estratégico que eu acredito ser o mais viável. Primeira rodada de planejamento, eu elaboro meta, depois vou para indicador. Posteriormente, quando eu estou rodando e estou identificando o comportamento desse indicador, aí, quando eu for formular novamente uma nova meta, eu posso me basear nesse indicador, certo? Porque é igual a temperatura corporal. Qual é o ideal que a temperatura esteja? Aí é assim que o indicador, ele orienta uma nova meta. Marcador de COVID. A pessoa está com COVID, dímero D, dedímero, dímero D, CPR, tudo alterado. O que é que os primeiros estudos, e hoje o que se tem, certo? E eu fui ler sobre isso, porque eu estava com meu pai em junho de 2020, internado, e eu comecei a baixar o que tinha de material publicado sobre o Covid naquele momento. E vi alguns estudos que os marcos de indicadores eram o seguinte: dentro de uma faixa de dímero D, CPR e outros marcadores de inflamação do corpo, se atingisse aquilo ali, 99% dos casos eram óbito. Tinha outro ponto no marcador de saturação e nível de inflamação, que era indicado a intubação. E é assim que o indicador ele funciona. Ele vai me balizar, mas depois que ele está estruturado. Por quê? Porque esses indicadores que foram formados inicialmente da COVID, muitos deles se mostraram totalmente descalibrados. Se você pegar um estudo que foi publicado em 2020 e pegar hoje um 2023, vão ter resultados bem distintos. E essa lógica de verificação de aferição é um exemplo bem geral, mas é essa lógica de aferição que a gente tem que trazer para dentro do ambiente organizacional. Qual é o nível de execução orçamentária da Polícia Militar que pode indicar uma situação crítica de UTI? Qual é o nível ideal? E entre esse crítico e ideal, ali, eu tento formular uma meta. Mas, porém, isso aí vai gerando marcos. Tanto essa meta quanto esse indicador vai se ajustando à coleta de informação, ao conhecimento que eu vou adquirindo sobre aquele tipo de situação, certo? Mas o seu raciocínio, a forma que você está trazendo, e essas dúvidas, elas são bem pertinentes. Vou abrir aqui para Luiz Jorge. Depois que Luiz Jorge falar, a gente vai definir o dia da nossa apresentação, ou os 2 dias, certo? E eu vou lá mostrar como é que se estrutura o plano de ação. Luiz Jorge. Pois não, boa noite a todos e para todas. Boa noite, professor.
Boa noite. É o seguinte, eu não sei quanto aos outros grupos aí, mas como o Braga ele está interagindo mais, então eu penso que o grupo dele é o mais avançado. Esse trabalho que estamos nos propondo a executar, a produzir, ele, no caso do nosso grupo, eu acho que aqui é caso a caso, né? A gente pensou em trabalhar com o CIOSP no geral. O que aconteceu? Informações. Eu ainda estou na fase de cadastramento para entrar no portal do CIOSP, porque meu grupo são 5 meninas e eu, menino. Aí, o que aconteceu? Elas tentaram entrar e elas me diziam e eu não ouvia elas, porque eu digo, não, eu vou ter acesso a todas as informações, lê do engano. Mesmo eu sendo componente do CIOSP, sendo oficial superior, mas tudo tem regras lá no centro. E eu não tinha essas informações. Então, eu recorri ao diretor do CIOSP, que é o Coronel Macedo, e ele disse, Ferreira, você precisa se cadastrar para ter acesso e tem que ver o nível do seu acesso. Porque o trabalho ele exige algumas informações, tipo orçamento, os insumos são enormes e abrangem todo o estado do Rio Grande do Norte, e a gente estava pensando assim, no início, eu dizia, olha, a minha ideia é ver a interiorização do CIOSP para o Rio Grande do Norte, e a gente está vendo isso acontecendo. Agora, eu queria fazer isso, eu queria retratar isso dentro do formato do trabalho aí proposto, né? Fazer pelo menos 2 matrizes daquela, SWOT, não é? Mas ainda eu não consegui. Então, em que fase eu estou desse trabalho? Que nós estamos desse trabalho? As meninas trouxeram algumas informações que são públicas, mas tem outras informações que não são públicas, mas eu informei o coronel, fiz um documento no Sistema Eletrônico de Informações, solicitando, explicando que era de forma acadêmica e tal, e ele autorizou. Mas tudo demanda, apesar do sistema ser eletrônico, mas demanda tempo, porque passa por diversos setores. Aí ele me autorizou recentemente, e o nosso trabalho, ele está numa medida assim da metade para baixo. Para baixo, está 40%, eu acho que 35% a 40%. Então, assim, qual é o nosso desafio agora? Tempo. Certo. Aí vamos lá. Tempo. Então eu já a próxima semana vai ficar muito apertado para a gente conseguir isso aí. Certo. Vamos lá. Eu já venho falando há algum tempo, eu não sei se ficou claro para você, Luiz Jorge, mas eu não sei também se eu consegui me expressar de uma forma compreensível, certo? Mas o trabalho é um exercício simulado. Vocês não vão fazer planejamento estratégico e eu não vou pedir isso porque eu não dei o subsídio necessário. Está sendo gravado, tá? Não estou dando o subsídio, eu estou pedindo o mínimo, certo? Essas informações não precisavam ser solicitadas. O seu know-how, a sua experiência, poderia ter sido utilizado e tudo certo. Até porque o planejamento estratégico do CIOSP interessa ao CIOSP, à Secretaria de Segurança Pública, os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública. E, para mim, o que interessa é, se você entender o que é um ponto forte, um ponto fraco, uma ameaça e uma oportunidade. Para mim, interessa saber se você conseguiu fazer a matriz cruzada. Para mim, interessa saber, e é critério de avaliação, se você conseguiu identificar um ponto forte, importante, que impacta todas as suas oportunidades e todas as suas ameaças, e se você sabe transformar esse ponto fraco, falta de capacitação, por exemplo, dos operadores do CIOSP, alto custo de operação do CIOSP. Hoje eu estou dando aula para o CSP, certo? Dei aula de planejamento, estratégia e gestão de pessoas. E na aula ontem, passei o dia lá na escola da Assembleia, e na minha aula de ontem
eu falei, a gente estava discutindo a questão do dimensionamento do efetivo da Polícia Militar, do quadro de pessoal da Polícia Militar. E dentro dessa discussão surgiu, professor, deveria ser terceirizado, professor, deveria ter um quadro de temporários, auxiliar, não da atividade fim. Um quadro de auxiliar temporário, como é nas Forças Armadas, e vão surgindo possibilidades. E uma das coisas que eles alegavam era o alto para o CIOSP. Muitas vezes eu tenho um subtenente, operador, e na percepção de alguns, certo? O valor para a operação, o subtenente está sendo subutilizado atendendo telefone. Porque eles confundem o CIOSP com a Polícia Militar. O CIOSP é uma diretoria vinculada de comunicação vinculada à secretaria. Não era nem o CIOSP, eu acho que eles estavam falando em nível de... Existe essa confusão aqui no RM, Copom. Porque São Paulo, o Copom pertence à Polícia de São Paulo, mas aqui o CIOSP é uma diretoria, isso até para procedimentos. Mas assim, eu não quero entrar no mérito, eu quero lhe dizer como é a análise que eu quero, empírico. Isso, eu já despertei para isso aí, e a gente fez uma reunião, eu com as meninas, e eu digo, não, eu vou fazer tipo simulada, já que eu não estou tendo informações, eu vou fazer tipo simulada e vou produzir esses documentos. Esses documentos a partir das informações que eu vi nas aulas síncronas que eu assisti. Quando você fala da questão lá os insumos são muitos. Quando eu estava explicando o trabalho, eu disse, identifica 3, 4 principais insumos e os fornecedores, certo? Então, são questões mais simples, que eu quero só avaliar se vocês compreenderam ou não a proposta. Eu quero saber se vocês conseguem transformar um objetivo em uma meta. Pegar o objetivo geral, aberto, sem quantidade, sem quantitativo, sem prazo, e transformar numa meta, uma quantificação desse objetivo. Meu objetivo é capacitar 30 policiais operadores do CIOSP em análise de dados, certo? Deve ser uma competência do CIOSP. Pegar aquele catatal de informação e começar a gerar inteligência de dados, certo? E eu estou trabalhando com análise de dados, eu preciso de capacitação. Então, se o meu objetivo é ampliar o nível de qualificação do policial militar no CIOSP, a minha meta, quantificando esse objetivo, seria capacitar 30 operadores do CIOSP em análise e inteligência de dados até outubro de 2023. Eu digo a quantidade, estabeleço o prazo. Então, é muito nessa linha, tá certo? Que é essa parte de estabelecer objetivo, meta, indicador. Eu vou explicar ações estratégicas, eu vou explicar já aqui no trabalho da gente, tá certo? Lá no modelo. Clareou geral agora. Clareou? Geral. Assim, reduz a questão do tempo. Com certeza. Dá para administrar. Esse final de semana aí a gente já está pensando agora de uma forma de que Luiz superar Jorge, você vai fazer, comandante, aquele churrasco, vai levar suas colegas, certo? Para pensar planejamento estratégico e no sábado já vai sair com tudo pronto. E está resolvido. Brincadeiras à parte, pessoal. É isso. Não se impressionem, não achem que o professor vai ser um tribunal de inquisição. É um processo só de compartilhamento.
Se Braga, Carol, o grupo de Braga, Carol e as outras pessoas que estão compondo, tá no grupo de Braga, né, Carol? Puxarem um pouquinho a corda e subirem um pouco mais por algumas vivências, algumas experiências anteriores, bom, a gente vai aprender, tá? Se o meu, eu estou trabalhando de uma forma mais simples, simulada, ótimo, eu estou percebendo que você está compreendendo e quando chegar o momento de você planejar estrategicamente o CIOSP para valer de verdade, aí, meu amigo, a conversa vai ser diferente. E já eu vou estar lá batendo na porta do CIOSP para a gente montar esse planejamento. E você vai me ajudar. Então, aprenda, meu amigo. Vamos, eu vi que tá legal. E descobri lá algumas coisas que precisam ser feitas realmente. Especialmente o ME, né? O mapa estratégico. E só fazer um último destaque, certo? Na minha fala. A gente discute em curso no campo das ideias, certo? Isso. Vão ter percepções corretas, vão ter percepções erradas, vão ter sempre, tanto aqui na nossa turma, quanto lá no CSP. O que eu trouxe do CSP foi uma discussão de conjecturas de ideias, certo? Não foi nada de algo determinista, até porque eu estou lá ensinando. Amigo, ontem eu dei aula lá de 8 às 18. Eu falo bem baixinho, vocês já perceberam? Quando deu 5h40, já não estava saindo quase mais nada de voz. E o que eu acho muito massa, eu achei muito massa nessa turma, uma turma com 40, quase 50 oficiais superiores, a galera me esgotou. Tiraram até a última gota. Eu cheguei em casa, me deitei direto. Ainda bem que eu consegui dormir de ontem para hoje, assim que eu cheguei, que eu estou um pouquinho mais inteiro aqui para trabalhar com vocês. Tiago. Pode falar, Tiago. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, a situação do grupo que eu pertenço, eu já relatei para o grupo privado e no grupo também. A gente vem passando, né, na verdade, por algumas circunstâncias e algumas baixas no grupo e por coincidência de pessoas que ficaram, digamos assim, de organizar as ideias, né? A gente fez algumas reuniões, decidiu o que faria a missão de cada um dentro do grupo. A gente inicialmente ia fazer uma análise de um hospital público aí de Natal, e aí um dos componentes que trabalham na instituição está com um probleminha de depressão e eu acho que ele até se afastou, já estava de atestado mesmo do trabalho e disse que não tinha nem condições de tocar o curso. Eu não sei nem como ficou a situação dele. E aí a gente bolou o plano B, que foi já avaliar a UERN em Mossoró. E aí o servidor lá da UERN está com um problema de família, de saúde e também abandonou o barco. Ou seja, 2 tentativas que a gente fez. Tem quantas pessoas hoje no grupo, Tiago? Hoje eu acho que estão 3 pessoas, se eu não me engano. Então, assim, as 2 tentativas foram abortadas, né? Inicialmente ia ser o hospital, a gente juntou todo o material e organizar tudo, abortou. Aí foi para a UERN, abortou. Aí a gente tentou ver a possibilidade de ou a gente aglomerar em outro grupo ou a gente tentar fazer do corpo da unidade de Corpo de Bombeiros aqui em Caicó, a qual faço parte. E aí a gente não conseguiu dar o start ainda e a gente está vendo que os prazos estão se esgotando, né? E todo mundo muito ocupado do grupo, todo mundo com 2 vínculos, muita dificuldade, assim, a choradeira é grande, digamos assim. E a gente está aqui no mato sem cachorro, a gente Vamos fazer o seguinte. Não sabe o que é que faz. Certo, vamos fazer o seguinte. E assim, aí a gente fica na dúvida,
faz uma coisa meia boca, bem meia boca mesmo, isso na tentativa de lograr êxito até esse final de semana, né? Que eu não sei também como é que a gente vai reunir para fazer isso, porque eu também não acho justo, por exemplo, eu tomar partido que termina sendo assim, e eu fazer tudo só, eu não acho justo, mas se for preciso, eu me viro aí, entro na madrugada para fazer isso, ou a gente tentar, já que ficaram só 3, aglomerar em algum grupo, que tudo começou na dificuldade até de formar esse grupo. Né? Porque devido às distâncias, a gente quis checar mais Caicó, porque a gente está aqui no interior, mas assim, foram muitas dificuldades, mas as coisas vinham se alinhando. Nesse primeiro momento com o hospital, depois com a UERN, a gente viu, estudou o ambiente, viu que era um ambiente que era importante e interessante explorar, e a gente chegou até a comparar com as outras unidades hospitalares aqui do interior. A UERN também viu um potencial, mas aí ficou essa questão, né? Eu não sei nem se aqui é o momento de colocar isso, eu peço até desculpa se eu tiver... Não, a gente conversa, eu estou refletindo, deixa a Braga falar, Inaldo, e eu faço um apanhado, tá? Estou refletindo aqui sobre possibilidades. Tá, ok, obrigado. Professor, só para não perder tempo, que eu sei que se deixar essa aula vai até meia-noite, mas para ser mais curto possível. Não, o nosso grupo não tem o propósito de querer puxar a corda, assim, de esticar o sarrafo o máximo possível, entende? Uma brincadeira. Porque, assim, tanto eu quanto Carol, nós participamos do planejamento estratégico das nossas instituições. São questões de vivências que a gente tem um pouco atrás, mas eu estou muito longe de ser um expert na área, muito longe. Eu estou assim, no nível de conhecimento de quase todos que estão aqui. A questão é só a busca pelo conhecimento, porque eu estou tendo uma aplicabilidade real naquilo, entende? Então, assim, é só para... além de ser uma disciplina que me instiga, né? Que me motiva a buscar o conhecimento. Mas, assim, a gente não está querendo nessa intenção, não, de fazer o trabalho perfeito. Mas foi só uma força de expressão, certo? Nem brincadeira. Uma força de expressão. Porque eu sei que você tem trabalhado, Carol já tinha informado. Um dia eu encontrei com o Reginário, ele comentou também que Carol tem trabalhado lá na Polícia Civil, dentro dessa área, tanto com projetos quanto com planejamento. E eu sei que vocês estão utilizando isso aqui como laboratório. E é para utilizar. E isso não é ruim. Isso aí, eu não estou... Aqui ninguém está disputando antiguidade. Na Polícia Militar, eu dei aula agora para o EAO, para o curso de oficiais, o estágio oficial. A galera está se matando por causa de uma questão de prova, certo? Porque tem antiguidade. Aqui, não. Aqui eu não tenho problema de dar a nota 4 para todo mundo que apresentou, certo? O que é que eu quero? Eu quero só compartilhar conhecimento. Por quê? Porque eu compreendo que o verdadeiro papel nessa disciplina é eu estar preparado, eu preparar o material que preste para disponibilizar para vocês, e é eu estar preparado no momento da aula para, dentro da dúvida, Braga começou dizendo, professor, eu estar preparado para responder essas dúvidas. E aí eu não sei, eu sei muito pouco. Cada momento como esse aqui, a gente aprende um pouquinho pelas vivências, tá certo? Mas eu estou escutando e estou refletindo para ver se a gente chega a um denominador. Inaldo. Boa noite, professor. Boa noite aos demais colegas. Professor, o grupo de Braga e de Carol, aliado também com Jorge, eles são os top do planejamento. Isso aí já... Então, tá tranquilo. Só, brincadeiras à parte, só uma pequena observação para o nosso colega Tiago, que eu tenho falado sempre para os demais. Melhor do que não fazer nada é fazer algo. Porque quando não se faz nada, o senhor não tem como, né, avaliar. O senhor vai levar em conta aí o mínimo que se fez na tentativa de buscar o conhecimento e de acertar. Então, faça algo. É bem melhor do que não fazer nada. Só essa minha observação. Crianças, é assim que eu chamo todas as minhas turmas de forma carinhosa e com vocês não vão ser
não vai ser diferente. Crianças, a gente tem 2 possibilidades, certo? Possibilidade 1. Próxima semana eu fazer a revisão só da prova e vocês fazerem a prova na semana seguinte. Na semana posterior, não tenho... Acabou, mas eu estaria com vocês para fazer essa avaliação. Daria mais 2 semanas para frente, para vocês. A próxima e a da prova, para apresentar na seguinte. Prós e contras. Positivo, vocês teriam mais tempo. Negativo, vocês iriam acumular minha disciplina com a disciplina do outro coleguinha que vai começar. É negócio para vocês? Ou é negócio terminar terminando? Dentro das possibilidades e dentro das limitações. Reflitam. E me deem uma posição, porque acaba gerando sobrecarga, porque nem todos os professores vai trabalhar a avaliação como eu fiz, uma única, do Moodle, valendo toda a nota, em grupo. A galera já chega toda semana uma atividade diferente. Você tem que parar, tem que ler, tem que escrever. Então, eu estou pensando na possibilidade de terminando. Terminamos próxima semana, a prova na outra, já divulgo a nota o mais rápido possível e ok. Certo? Eu não vou estar despontuando porque Braga errou uma vírgula. Eu vou estar, nesse momento, ensinando ainda. O objetivo desse trabalho é tentar ainda ensinar. Avaliem. No final da aula, vocês me dão um retorno sobre isso, certo? Discutam até no grupo privado de vocês e representem aí uma pessoa que possa me dar esse retorno. Professor, a maioria da turma prefere próxima semana, mas a decisão da turma é decisão única. Braga, Carol. Carol, pode ir falar. Dois levantaram ao mesmo tempo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu queria só dar uma sugestão diante dessa sua fala agora ao final, professor, que poderia talvez ser uma solução mista, né? Talvez os que tivessem já terminado, porque assim, eu também prefiro terminar terminando, né? Mas é muito fácil falar porque nós estamos, né, praticamente terminando. Então, poderia ser, né, eu vou sugerir aqui, que quem já estiver mais próximo, se eu poderia talvez disponibilizar uma data semana que vem, ou então na semana posterior à prova, e aí o senhor via uma outra data depois para quem precisar de mais prazo. Não sei se conseguiria resolver aí os dois grupos, vamos dizer. Pronto. O colega botou uma enquete no grupo, vamos esperar aí as respostas. Então, a sua proposta, Carol, seria, próxima semana, apresentaria quem estaria pronto, e na próxima semana também eu faria uma revisão. E aí eu precisaria saber quem estaria pronto, tá? Eu vou abrir uma atividade lá no Google, sala de aula, para vocês postarem os slides, certo? O slide final. E a gente também já tiraria uma nota, aí seria depois da prova, para apresentação dos demais. Pensem, marquem aí nessa enquete. Vá lá, Braga. Professor, a gente pode, já que a apresentação ela seria no dia da prova, praticamente, o senhor poderia tentar fazer a apresentação. A prova vai ser dia 22 a 24, é? A prova de 22 a 24.
A apresentação seria a próxima semana. E por que o senhor não coloca a apresentação? Poderia ser nesses dias de prova? Porque a própria apresentação ela já serve de revisão para quem for fazer as provas, né? Pode ser. O que é que vocês acham? Aí a gente poderia... tanto você fazer o trabalho e durante essa semana e a próxima, já é uma revisão. Você mesmo já está estudando. Pronto. E no dia 22 a 24, o senhor abriria 2 dias aí para apresentação dos trabalhos e ficaria tudo nessa data aí, do dia 22 a 24. Perfeito. Por mim, não tem problema, tá? Esse semestre eu tô achando ótimo, porque eu tô em casa à noite. Pelo menos até terminar a disciplina de vocês. Aí depois eu vou começar um curso, mas até terminar a disciplina de vocês, tá tranquilo dessa forma. Então, próxima semana teríamos um encontro síncrono para eu fazer uma revisão, certo? Tirar dúvida do trabalho também. Tirar dúvida do trabalho, certo? E aqui a gente marcaria... Pode ser na segunda. Pode, dia 22, né? Dia 22. Aí a gente deixava a segunda só para apresentação de trabalho. Começaríamos às 19h30 e íamos até terminar todo mundo e mataríamos uma noite. Outro detalhe de apresentação. Eu quero que vocês se preparem para 15 minutos. São quantos grupos? Não lembro agora, acho que 5 ou 6. Cris está dizendo que 6. 6, eu acho. 6. Pronto. 15 minutos, pelo menos, para todo mundo. Pessoal, eu fiz uma besteira. Acabei criando a página fora do domínio do IFRN e tem tempo limitado. 10 minutos eu posso abrir uma nova página no domínio do IFRN e mandar o link aqui no chat para vocês migrarem? Pode sim. Pode sim, professor. Pronto, vou fazer isso aqui rapidinho. Falar em domínio, professor, hoje estava complicado de fazer a prova, viu? O laboratório do Polo EAD, o laboratório dos computadores não estavam funcionando. Sim. Estava fora do ar, sem internet. Eu conversei com o Marcos André, ele estava aperreadinho com isso aí. Aí ninguém conseguiu fazer? Não, conseguiu. O pessoal da TI foi lá e conseguiu habilitar os computadores. Né? Ó, pessoal, o link está aqui. Podem ir migrando que eu vou recebê-los na outra página. Ok, professor. No caso, pode encerrar essa, né? Pode saindo dessa. Olá, Fabilene. No chat tem um novo link. Por favor, entre nesse link que a gente vai estar migrando de uma página para outra. Fabilene, você consegue ouvir? Entre nesse link aqui acima, lá na outra página,
Enquanto o professor não aparece, vamos batendo um papinho por aqui, né? Estou aqui na capital, viu, Rinaldo? Apesar Você entra nesse link aqui acima do chat e pagando pode aqui ir para uma outra parte, penitência para terrível, outra mas sala de aula. estou aqui Vou na fechar essa capital. turma, viu? Mestre Laura. Pessoal, Pessoal, por favor, no grupo de vocês, coloquem esse link aqui para o pessoal. Ok, pessoal, acomodando todo mundo, essa possibilidade da apresentação na semana da prova, vocês ganham aí essa semana, só desligar aqui. Pois não, Suani? Essa também vai ficar gravada, professor? Já está sendo, é porque eu gravo a tela. Entendi. Tá bom. Pronto. Então, pessoal, vamos lá para discutirmos o plano de ação, tá certo? A última parte do trabalho. Compartilhar aqui minha tela. Conseguem visualizar minha tela? Sim. Pronto. A partir de agora, pessoal, eu não consigo ver o chat. Se alguém falar no chat, Naldo, Braga ou qualquer colega que se sinta à vontade, por favor, leiam para mim, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Ok, professor. Valeu. Pronto. Essa etapa eu já expliquei, certo? Matriz de SWOT, formulação dos objetivos, formulei os objetivos. A ideia é pegar da análise de SWOT, certo? E elaborar uma para a dimensão orçamento, uma para a dimensão aprendizado e crescimento, uma terceira pensando só nos processos internos e uma quarta só pensando em clientes e usuários, certo? Gerar satisfação, em analisar a partir, pensando no cliente e no usuário. Feito a matriz cruzada, vocês vão identificar dentre os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, dois de cada, vocês vão identificar o principal ponto forte, o principal ponto fraco, a principal oportunidade e a principal ameaça. Dessas quatro principais que geraram mais impacto, você vai escolher duas. Pode ser uma oportunidade e uma ameaça, pode ser uma ameaça e um ponto fraco para cada uma das dimensões do balanço Coricar. 2 para orçamento, 2 para aprendizado e crescimento, 2 para processo e 2 para clientes. E o que é que você vai fazer? Transformar essas 8 prioridades em objetivos. Se o meu ponto fraco 1, eu identifiquei aqui, foi baixa qualificação. Qual seria um objetivo? Elaborar um programa, de qualificação para minha organização. Objetivo 2. Aí eu estou analisando aqui na perspectiva orçamento. Identifiquei que na perspectiva um ponto fraco é redução orçamento organizacional reduzido. Aí eu posso elaborar como objetivo estratégico. Captar
recursos extra orçamentários para a organização. Então, eu estou dizendo que aqui é um ponto fraco, é baixa dotação orçamentária, ou ausência de uma dotação orçamentária. Eu coloquei como objetivo captar recursos extra-orçamentários para a organização. Aí identifiquei um outro objetivo estratégico, aqui na perspectiva cliente e usuário. Baixo nível de satisfação do meu usuário com os serviços prestados. O que é que pode ser? Ou falta de indicadores, falta de informações. Ponto fraco, falta de informação sobre o nível de satisfação dos usuários. Vou elaborar um objetivo para isso. Então, se eu não tenho informação, eu preciso obter. Então, meu objetivo estratégico é realizar pesquisa de qualidade em serviço com os usuários, 2 usuários da organização. Então, pessoal, eu vou elaborando os 8 objetivos estratégicos. Identifiquei lá uma oportunidade, possibilidade de captação de recursos via edital. Então, para eu poder captar recursos via edital, meu objetivo estratégico poderia ser monitorar os editais de fomento para o desenvolvimento de ações de combate às drogas em escolas. Isso aqui a Polícia Militar disse que tinha uma possibilidade de firmar parcerias e captar recursos extra-orçamentários. E o Banco Mundial tem fomentado, hipoteticamente, o combate às drogas em escolas. Eu vou captar esse recurso. Por quê? Porque na Polícia Militar eu tenho um projeto denominado de PROEB e esses recursos podem alavancar esse projeto. E eu vou analisando aqui, dentro da matriz, 2 para cada dimensão do balanço Coricar e vou elaborando esses objetivos. Elaborei os 8, os 2 de orçamento. Eu venho aqui para a matriz de SWOT, aí eu pego, eu tenho elaborar de orçamento, captar recursos extra-orçamentários, é um objetivo. Aí eu venho aqui na matriz de SWOT, orçamento, e dou um Ctrl V. Volto aqui nos objetivos estratégicos. O que é que tem mais de orçamento? Monitorar os editais para assinar parceria. Eu julguei que está na perspectiva orçamento. Coloquei aqui. Aí venho aqui. Captar na dimensão qualificação. Elaborar programa de qualificação. Está na perspectiva de aprendizado e crescimento.
Aqui podem editar a caixinha para aumentar. E eu vou preenchendo isso aqui com todos os objetivos estratégicos. Vamos lá. Continuar, que eu quero que vocês percebam. Aí vou aqui. Lá da dimensão cliente. Realizar pesquisa de qualidade de serviço. Tá na dimensão cliente. Onde é que está a dimensão cliente? Usuários e clientes. Aí eu coloco aqui. E depois eu vou estabelecer as relações de caminho. Então, vem aqui, ó, inserir. Ok. Conectores. Cadê? Conectores, linhas, conector curva. E vou analisar da seguinte maneira. Captar recursos extra-orçamentários para a organização ajuda a atingir o objetivo de programa de qualificação? Sim. Se eu tenho um recurso, eu tenho programa de qualificação. Eu consigo pagar meu programa de qualificação. Aí pego aqui outra seta. Inserir, formas. Vem aqui, ó, conector de curva. Elaborar programa de qualificação pode me ajudar, ter funcionários qualificados, me ajudar a realizar a pesquisa de satisfação? Ajuda. Aí, hipoteticamente, o outro objetivo estratégico é ampliar ou melhorar os níveis de satisfação dos usuários do CIOSP. Vamos lá, botar. Tem esse quinto objetivo estratégico. Aí vou distribuir aqui no mapa estratégico. Voltar aqui. Mapa. Eu realizo pesquisa de qualificação, de satisfação. E aqui o último é melhorar o nível de satisfação dos usuários. E aqui eu gero também um conector dentro da própria dimensão. Formar, linha, boto para cá. E se eu aumento o nível de satisfação do meu usuário, consequentemente atingindo esse meu último objetivo estratégico, deixa eu botar aqui mais para baixo, eu venho novamente nos conectores e eu atinjo a minha visão de futuro. É isso que é o mapa estratégico. Estabelece caminhos. Certo? Aqui eu posso também ter conexão. Deixa eu ver aqui. Inserir, formas, conectores. Posso ter uma conexão daqui para cá ou de lá para cá. Quem vai definir são vocês, como gestores. Certo? Totalmente formatado, pode deixar da forma que quiser, mas é estabelecer esse caminho com os objetivos que vocês tiraram, certo? Da matriz de SWOT e colocaram aqui como objetivos estratégicos. Aqui você vai brincar com os objetivos. Elaborei o mapa estratégico, coloquei aqui a missão que eu elaborei lá na frente, a minha visão de futuro, estabeleci o caminho, perfeito, fechei o mapa. Aí eu vou escolher, dentre esses 8 objetivos estratégicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que melhor ou mais importante para o grupo. O grupo vai dizer, professor, o objetivo mais é elaborar um programa de qualificação.
Então, é o objetivo mais importante, é Ctrl C, venho aqui para o plano de ação. Objetivo estratégico, Ctrl V. Elaborar um programa de qualificação. Dimensão do BSC. Ele está em qual dimensão do BSC, esse objetivo estratégico? Aprendizado e crescimento. Ctrl C. Ctrl V. Aqui. Botei a dimensão do BSC. Vou deixar aqui até em vermelho para melhorar a visualização de vocês. Aqui foi o objetivo, a dimensão, a perspectiva e a dimensão. E agora, vocês vão, com esse objetivo, vão elaborar esse único plano de ação. Coordenador vai ser Hinaldo. Quantificar o objetivo é criar a meta. Quantificar o objetivo é criar a meta. Estabelecer aqui que é Hinaldo. E aqui eu vou elaborar minha meta. Elaborar um programa de qualificação. Para quê? Para qualificar 30 policiais em análise estatística de dados até dezembro de 2023. Certo? Indicador. O indicador, quando se tem indicador formulado, por exemplo, hoje a Polícia Militar, ela não parte no processo de elaboração do planejamento estratégico do zero. Tem indicadores nacionais de redução de CVLI. Me ajudem aí, ocorrência de grande vulto. CVLI. Vem lá da Senasp um indicador para redução de CVLI. Então, eu, como Estado do Rio Grande do Norte, eu vou... Crimes violentos, letais e intencionais. Pronto. Certo? Conhece. O que é que eu vou fazer? O indicador, quando ele é formulado nacionalmente, certo? Eu vou ressignificar esse indicador para cá. Eu vou reduzir, eu vou identificar qual é a meta nacional, qual é o tamanho do Estado do Rio Grande do Norte. Estabelecer um nível ideal, um nível alto e um nível crítico. Em cima desse nível crítico, ideal e alto, se formula a meta e vai testando para ver aonde eu consigo chegar. Quando eu não tenho, esse indicador ele pode ser mais subjetivo, certo? O indicador seria... poderia ser mais subjetivo, qualificar o máximo de policiais possíveis dentro de análise estatística de dados, certo? Qualificar o máximo de policiais possível, quanto mais policiais qualificados, melhor. Ou eu posso estabelecer o indicador já apresentando graduações, certo? Qualificação 2 policiais sendo
sendo a faixa crítica, a faixa aceitável entre aceitável entre 20 e 30 policiais, sendo a faixa aceitável entre 20 e 30 qualificações. Isso aqui pode ser um exemplo de um indicador. Ok? Estabelecer uma faixa ideal. A minha meta é qualificar 30. Mas existe para um projeto ou para um plano de ação, existem riscos, certo? Que pode inviabilizar a meta. Mas o que é aceitável, considerando os riscos, é ficar entre 20 e 30. Mas o que é que eu vou mensurar? A meta. Tá? Com base no que está estabelecido. Esse indicador ainda é muito subjetivo, eu considerei os riscos. O que é que pode acontecer? Eu gerando outras faixas de mensuração, aonde abaixo de 10 é crítico, inaceitável, de 20 a 30, aceitável, mais do que 30, ideal. E posso já estabelecer que a própria meta é o mínimo aceitável, certo? Aí é com o gestor, com a experiência que o gestor tem. Qual é a estratégia para gerar essa qualificação? A principal. Vou definir. Contratar empresa de treinamento em análise de dados. É uma estratégia geral, certo? Que vai me ajudar a atingir essa meta. Fórmula de mensuração. Como eu vou mensurar esse resultado? É uma fórmula. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Eu vou declarar a fórmula que eu vou utilizar. Eu vou pegar aqui o resultado alcançado. Eu alcancei 12 policiais treinados. Qual era a minha meta planejada? 30 vezes 100, isso é igual a quanto? Alguém faça aí para mim? Divida 12 por 30, que foi a quantidade que eu atingi da minha meta. 12, só consegui qualificar 12. 30 era a meta, dividido por 30. 40%. 40%. Certo? O que é que o meu indicador diz? Que o mínimo, sendo a faixa aceitada entre 20 e 30 qualificação, ou eu posso também ter um indicador, eu posso ter como indicador sendo o mínimo aceitável 70% da meta. Isso aqui é um indicador para eu mensurar. Eu atingi quanto da minha meta?
40%, não é isso? O que é que meu indicador está me dizendo? Que está inaceitável. Está em uma situação inaceitável. Vamos buscar saber o porquê. Tá dando para entender, pessoal, até aí? Braga, Carol, Felinto, Cris, me deem feedback. Eu estou falando, eu não estou vendo, não estou lendo o chat, mas eu preciso do feedback para avançar. Sim. Tá dando tranquilo? Tá ok. Perfeito. Uma das coisas que é importante, o indicador, ele pode estar apresentado dessa forma. Com frequência relativa, informando um percentual que é aceitável, certo? Em relação ao quê? A meta. Porém, a meta, ela preferencialmente, ou na verdade eu estou dizendo por minha experiência, a literatura diz preferencialmente e eu estou dizendo sempre. Tente quantificar com número absoluto. Não botem porcentagens. Procurem identificar um número absoluto. Se for ampliar o orçamento, o objetivo é incrementar 10 milhões de reais de captação de recurso extra-orçamentário. Então, traga o número. O indicador pode dizer qual é a porcentagem aceitável. Outro detalhe, até então, vocês conseguem observar isso na prática de vocês? Me ajudem. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. Professor, tem uma pergunta aqui no chat da colega Fabiane. Ela pergunta aqui, como saber qual indicador devo usar na minha organização? É a pergunta do Fabilene. Vamos lá. O indicador depende do objetivo, inicialmente. No caso da Polícia Militar, da Polícia Civil, elas fazem parte de um Sistema Nacional de Segurança Pública. Então, como é que funciona nacionalmente? Foi elaborado pelo Ministério da Justiça um documento denominado Política Nacional de Segurança Pública. Essa política nacional, ela desencadeou a elaboração de um Plano Nacional de Segurança Pública. A política, ela deu caminho. O que é que eu quero? Qual é a cara que eu quero para segurança pública? Eu quero repressão ao tráfico, eu quero repressão a crimes violentos, certo? Foi estabelecido essa diretriz. O que é que o plano faz? Pega essa diretriz e transforma em indicador. Esse plano nacional, ele condiciona, ele deixa alguns condicionamentos para as organizações executoras de coordenação e de execução. No caso, no estado do Rio Grande do Norte, quem é o órgão coordenador do sistema? A Secretaria de Segurança Pública. Quem são os órgãos executores? Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, ITEP e Defesa Civil. Certo? São os órgãos de execução. Para esse órgão de execução, ele receber a grana nacional que vem do governo federal, ele tem que pactuar
gerar um pactuar as metas que estão apresentadas nesse plano nacional, refletindo no plano estadual, certo? O plano de cada um desses setores. Então, eu vou pegar esse plano nacional, identifico, vejo qual é o papel do Estado do Rio Grande do Norte para ações de polícia judiciária, lá na Polícia Civil, e identifico um número de investigações policiais que é ideal para ser feito em um ano. Exemplo hipotético, tá? Identifiquei que são 100 investigações concluídas em cada ano. Então, eu tenho um indicador do mínimo. Com licença, professor, ela respondeu aqui no fórum, no caso da nossa colega, a instituição dela é o Corpo de Bombeiros. Pronto. Lá no Corpo de Bombeiros, também tem atendimento a ocorrências com senhoras que perderam os gatinhos em cima da árvore. Exemplo nada a ver, tá certo? Então, eu tenho que atender 100 ocorrências para me adequar ao plano nacional e conseguir fazer a atração estabilizada para utilizar esse recurso. Então, estabeleci lá como a minha meta e qual vai ser o meu indicador. Meu indicador vai ser atingir esse mínimo. Se eu não atinjo, eu não tenho acesso ao recurso. Porém, a minha meta pode ser mais ousada? Pode. Se é 100, eu quero botar 150. Mas o indicador crítico é o mínimo que está estabelecido no Plano Nacional. Carol. Professor, existe algum manual, algum livro, alguma coisa que também nos dê exemplos de, por exemplo, de indicador e de meta? Assim, eu confesso que eu tenho bastante dificuldade com isso. Sim, e, porque por exemplo, é difícil mesmo. Eu acho bem difícil. E aí, exceto nos casos em que a gente já tem essa, né, a gente já tem essa diretriz, a gente já tem um indicador que a gente precisa atingir, mas até mesmo no plano institucional mesmo, que a gente quer, por exemplo, essa questão também de capacitar, situações mais corriqueiras, vamos dizer assim. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em entender, assim, tem umas coisas que, como no nosso caso lá da Polícia Civil foi consultoria, eu olho assim, eu disse, meu Deus, eu não faço a menor ideia de onde é que eles tiraram isso aqui. Tem coisa que dá para entender, e tem coisa que não dá para entender, não. É o grande problema da consultoria, que a galera quer fazer o planejamento para se livrar. A metodologia que eu pretendo adotar na CESED é sentar com a galera e fazer com que eles batam a cabeça para estabelecer esses indicadores. Mas deixa eu ver se no meu material... Carol, na semana... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar aqui. Compartilhar novamente minha tela. É um material da ENAP que eu disponibilizei para vocês. Conseguem visualizar minha tela? Na semana que a gente tem planejamento organizacional, SWOT, objetivo, meta, indicador e plano de ação. Nessa semana aqui, você vindo aqui, que tem esse bichinho aqui se mexendo. Você vindo aqui, ó, nesse material texto, elaboração de indicador de desempenho. É muito legal. São 48 páginas só, pequenininho. São 48 páginas. Foi aonde eu tirei as minhas dúvidas sobre indicadores, que eu tinha um bocado, assim como você. Ele é extremamente didático, dá exemplo de indicadores. Correto. Certo?
indicador de resultado, indicador de esforço, que é indicador meio, diz como mensurar, como validar o indicador. Então, leia essas 40. Isso aqui é uma leitura que você faz para pegar no sono. Sonha com faz a leitura para pegar no sono, sonha com os indicadores e chega no outro dia revolucionando a PRF, ou a Polícia Civil. Polícia Civil. Beleza? Então, para mim... Beleza, professor, obrigado. É que eu confesso que eu estou atrasada no material, aí não tinha chegado aí ainda. Para mim, é o melhor material que eu já peguei de indicador. Podem ter outros, podem, mas eu ainda... Livros mesmo, sem ser esses manuais da ENAP, é aquela discussão muito filosófica do indicador, que a gente lê, perde tempo, e termina a leitura com as mesmas dúvidas. Essa daí é bacana. Beleza? Até 50 páginas não dá sono, não. É bem bacana essa leitura. Né? E ele dá muito exemplo que se encaixa assim, em muitas instituições. Às vezes o que acontece, pessoal, muito, é quando a gente tem uma consultoria, essas coisas. Não é interessante para a consultoria que Carol aprenda. Não é interessante para a consultoria que Braga aprenda, que Cris, que Luiz Jorge, que Naldo, que a galera aprenda. A famosa pagação de mistério. É importante que vocês fiquem na dúvida para próximo ano eu estar ganhando novamente. E fazia tempo que eu não me julgava capaz de trabalhar com consultoria, por causa de algumas convicções pessoais, ideologias, certo? E de 2020, final de 21 para cá, eu comecei com as primeiras, a me arriscar. E se for para depender de não compartilhar conhecimento para enricar, eu sou servidor público, eu decidi ser servidor público. Eu vou morrer nem tanto, nem tão pouco. Dando para eu viver. Vai morrer mais ou menos, né, professor? Vou morrer mais ou menos. E não foi escolha. Meus pais, eu fui criado para ser servidor público. Desde criança, era doutrinado. Estude para passar no vestibular, para depois passar no concurso público. Nem fica rico, nem passa fome. Nem ficar rico, nem passar fome. E eu sou bem ensinado. Que me ensina, eu aprendo. Então, maninha e painho, direto, no que ainda chamo desse jeito, no pé do ouvido, foi dessa forma. O que eu tiver de melhor, eu vou passar para vocês. Às vezes, a metodologia não pode gerar dúvidas, mas eu vou tentar estar trazendo, ensinando e compartilhando o que eu tiver de melhor. Braga. Professor, é só para disponibilizar novamente a tela lá que o senhor fez, da plano de ação? Onde está? Certo. Ah, essa aqui? Sim. Perfeito. Pessoal, vamos continuar aqui. Tá bom assim, eu com a tela reduzida, mas preenchendo o material? Tá ok, professor. Tá. Ações estratégicas. O que é que eu vou focar? Eu tenho que qualificar 30 policiais em análise estatística. A estratégia vai ser de contratação de uma empresa. Porém, eu tenho que dizer à empresa o que eu preciso. Então, qual é a primeira ação? Registrar. Deixa eu ampliar isso aqui. Deixa eu ampliar essa fonte. Vou fazer 1 ou 2 só para vocês verem. Professor, posso mexer? Pode.
Na formatação pode registrar, ou pode ser uma ação estratégica, levantar as necessidades de conhecimentos organizacionais sobre análise de dados. Então, eu vou fazer um levantamento da necessidade de conhecimentos ou de conteúdos. Vamos deixar conhecimentos mesmo. Conhecimentos organizacionais sobre análise de dados. Quem é o responsável por fazer? Quem é o responsável por fazer esse levantamento? Deixa eu só... Ctrl C. O gestor é Hinaldo, mas o responsável por essa ação vai ser Felinto. Então, Felinto, caba-bom desenrolado, ele vai ser o responsável por levantar as necessidades que a organização tem de treinar as pessoas em análise de dados. O meu treinamento tem que estar concluído até dezembro de 23. Qual é o período que eu tenho para realizar essa ação? Estamos em maio. Maio e junho de 2023. Esse levantamento envolve recursos? Envolve, professor. Não envolve? Se não envolve, deixa eu ver aqui. Se não envolve, elemento, uma fonte, um elemento de despesa. Isso. Certo? Bota o elemento de despesa. Só um minutinho, Ctrl Z. O valor que foi aplicado para realizar a ação estratégica. Entendi. Tá? Entendi. Se aqui eu levantei as necessidades de treinamento, vamos para a próxima ação. Qual é o próximo passo? Elaborar a ementa do curso, da disciplina. Elaborar a ementa do treinamento. Isso aqui vai ser feito comigo. Quem vai ser o responsável? Aqui, a responsável é Cris. Cris é desenrolada em fazer ementa. Cris. Período. Junho ou julho de 2023. Depois eu aumento. Aqui vai ter elemento de despesa para a Cris, que é da organização, elaborar? Não. Vai ter valor? Não. Definir tudo. Definir esses dois elementos. Vou para o próximo. Qual é a próxima ação estratégica? A próxima ação estratégica é contratar a empresa, para ministrar 120 horas de treinamento. Então, eu vou precisar de uma empresa e eu quero contratar uma empresa
para ela ministrar 120 horas de treinamento a partir das necessidades da organização e da ementa que foi elaborada por Cris. Quem vai ser o responsável por... Quem vai ser o responsável por essa ação? É Carol. Carol, que é da Polícia Civil, que tem dinheiro, certo? Júlio. Aí aqui, a contratação vai ser em julho mesmo, porque tem que fazer ementa e contratar logo. Elemento de despesa. Aí, identifiquei uma rubrica, boa. Tenha recurso destinado para isso. Fundo a fundo. Valor de uma contratação de 100 horas. A empresa está cobrando R$250 a hora com material, para elaboração material. Então, é 250 a hora, ela entregando material, tudo, 250 vezes 120 horas. Então, o custo é R$30 mil. R$30 mil. Aí, aonde envolve despesa, eu vou botar o valor da despesa, certo? Esse é um modelo de plano de ação. É assim que se preenche um plano de ação. Professor, é a única forma de gerar desdobramento de estratégia? Não. Qual é a outra, professor? Projetos estratégicos, tá? A gente não vai ter tempo, mas vocês vão pagar uma disciplina só de gestão de projetos. Eu acredito que um pouco mais à frente, no curso de vocês. E é para ser trabalhado esses pontos, certo? A elaboração, o desdobramento de objetivos e metas estratégicas em projetos estratégicos, certo? Então, eu posso trabalhar por meio de plano de ação, também posso trabalhar por meio de projetos estratégicos. Elaborei meu plano de ação, aqui poderia continuar. Executar o processo de treinamento, período, entre tal e tal. Avaliar e certificar o processo de treinamento, de tanto a tanto. E encerrar meu plano de ação. Aí, elaborei meu plano de ação, comecei a desenvolver, certo? Chegou lá o final, que pode ser o final, mas pode ter avaliações intermediárias. O que é que eu vou fazer no monitoramento? Mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou copiar a meta. Meta. Quem é o coordenador da meta? Coordenador da meta. Vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Inaldo, que vai ser o cabo que eu vou cobrar. Eu, presidente da delegado geral, eu vou cobrar de Inaldo. Diretor da CAERN, eu vou cobrar de Inaldo. Ah, professor, mas o problema foi aqui que a Cris não cumpriu o papel dela. Ah, amigo, quero saber não. Quem é o coordenador da meta? Você. Você que tem que monitorar o responsável por cada uma das ações. Eu, diretor da CAERN, vou cobrar de você, Inaldo. E não quero saber do outro. Qual é o indicador? Vem aqui
e copio o indicador. Ok. Qual foi o quantitativo planejado? Quantas qualificações eu queria fazer? Alguém abre o microfone e me diga, para eu perceber que está acompanhando o raciocínio. Planejado foi 30, não? 30, né? Então, eu boto 30. Venho aqui e boto 30. Qual foi o executado que eu tinha falado? 12, né? Então, eu venho aqui e boto 12. Isso já monitorando. Qual foi o meu resultado? 40%. 40% da meta. Ok. Estou abaixo do que foi estabelecido pelo indicador e não atingi a meta. Vamos informar qual foi a razão do desvio. Informe. Desmotivação dos servidores e evasão do curso. Desmotivação dos servidores e evasão do curso. O que é que eu tenho que fazer para corrigir? Para, no próximo ciclo, evitar esse resultado pífio. Aí eu, como gestor, certo? Vou dizer, eu como gestor bonzinho, gerar desconto em folha dos servidores desistentes. Foi o que o Estado fez com vocês nesse curso. Vocês não assinaram uma cláusula? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Pronto. Pessoal, tá dando para compreender? É isso que eu quero. Olha em quanto tempo a gente fez. Suani, pode falar. Professor, naquela tua tabela de objetivos, tem como apresentar de novo? Tem. Deixa eu botar aqui. Por favor. Essa aqui. Não, na de que você foi do fazer plano o de plano. ação. Essa aqui. Exatamente. Nas ações estratégicas, eu tenho que colocar em relação à minha meta. Isso, passo a passo de ações que eu preciso realizar para atingir essa meta. Certo. E os outros dados? Seriam meio que a minha escolha ou... Assim, o responsável, o meu grupo é eu, Inaldo, Cris, eu distribuiria entre nós? Você distribui entre vocês, ou bota até outro colega, ou bota uma pessoa da organização, a critério do grupo. Período, fictício também, certo? Aí, um valor de uma... Também, Oi? Todos fictícios. Também. Certo? O que eu quero é o conceito. É a aplicação do conceito. Professor, bota na outra tela de monitoramento. Boto. Alguma dúvida específica? Só a questão lá dos fatores críticos, nós fazemos depois dos objetivos mesmo, né? Pode fazer depois dos objetivos. Pensando nos objetivos, porque o objetivo é o balizador principal do planejamento, tá? Aí você pode estabelecer. Cris, pode falar. Bastante. Basta pegar os objetivos para preencher. Um objetivo. Você vai elaborar
8 objetivos. Só vai pegar um, só vai elaborar um único plano de ação. Certo? Ah, professor, quero elaborar os 8 planos de ação. Fica por conta e risco. Certo? De vocês. Para mim, a avaliação só vou precisar de um. E num dia vocês só vão ter tempo de apresentar um. Tá? Então, fica isso aí por conta e risco. É uma opção do grupo. Tá? Mas faça um, não vão perder tempo, não. Procure fazer bem feito o que é exigido. E ponto. Aí depois, brincando, para outras atividades, vocês vão e fazem. Professor, com relação à matriz SWOT, nós fazemos uma matriz SWOT da análise situacional e depois partimos para as dimensões, não é isso? Isso. Então aí vai ser a matriz SWOT principal e vai ter mais 3 ou 4? Não. Você já pode fazer nas dimensões, não precisa ter uma principal, não. Certo. Pode fazer o trabalho focado. Eu vou trabalhar na CESED, Braga, já com ela particionada. Desde a análise, eu já vou pedir para as pessoas pensarem na ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade por perspectiva. Entendi. Para a gente ter um trabalho mais focado, mais direcionado. Vamos lá, mais dúvidas? A questão do objetivo estratégico. Para cada objetivo, um fator crítico ou mais? Não. Pode ter um fator crítico que abrange a todos os seus objetivos estratégicos. Não precisa ter esse alinhamento um a um. Não tem Se você relação, identificar, não, né? São de 1 para 1, 1 para 2. São fatores que são fundamentais para que o seu planejamento ele saia do papel, para que ele aconteça. Professor, o preenchimento do slide 17, que tem descritivo, o que é que o senhor quer? Aqui não faz nada, informa para qual é o período. Na verdade, aqui informa só o período do plano de ação. Esse plano de ação aqui que eu vou fazer vai ser só para o ano 2023. Slide 17, 2023. Eu deixo aí. Plano de ação, ciclo 23. Ou, se eu pegar um plano de ação mais longo, que eu posso ter, 23, 20, 25. Certo? Então, é o período de vigência. Só isso aqui nesse slide. Que vai ter que preencher aqui. Aqui é onde tem balanço Score K. É só um slide de capa. Não faz nada. Vai fazer aqui no mapa estratégico. Aqui é onde tem esse direcionamento estratégico. Aqui, professor, o que é que eu faço? Nada. É uma capa apresentando o fluxo que vem a seguir. Aí aqui você preenche missão, visão e valores. E depois, fatores críticos, sucesso. E depois vai trabalhando as etapas. Beleza? Dúvidas? Professor, vou persistir ainda nesse fator crítico para o sucesso. Tem como eu mostrar aqui na tela para o senhor avaliar e dizer se essa é a linha de raciocínio? Agora. Interrompi meu compartilhamento, pode compartilhar sua tela. Braga, aumenta só um pouquinho a fonte que o professor... Aí, meu irmão, perfeito. Comprometimento da autogestão.
em seguir as diretrizes do planejamento estratégico, comprometimento da alta gestão, servidores, colaboradores com processo de planejamento, cultura organizacional. O que é que você quer dizer com cultura organizacional? No caso implementar uma cultura, incorporar a cultura organizacional, o modelo de planejamento, isso. Ou as práticas de planejamento. Isso, voltado para a gestão estratégica, né? Então, deixa mais claro. Certo. Ficou ainda muito geral. Mudança de cenário político e legislativo. Também ainda está muito geral. O que é que tem nesse cenário político-legislativo? Relacionamento com fornecedores, ok, compreensível. Professor, credibilidade financeira do Estado. Entraria aí verbos infinitivos, no infinitivo. Como a gente faz numa pesquisa? Não. Viabilizar compromisso de alta gestão em seguir as diretrizes do plano estratégico institucional. Porque aí é estrutura de objetivo. Sim. Certo? Sim. Aqui, como é fator crítico para o sucesso, eu estou dizendo que precisa ter compromisso. Sim, já está afirmando. Isso. Okay, precisa ter uma cultura de favorecimento à gestão estratégica. Precisa ter mudança de cenário político e legislativo no ponto de institucionalizar leis que viabilizem a prática do planejamento. Aí, relacionamento com fornecedores, ok. Credibilidade financeira do Estado no mercado, extremamente entendível. Conhecimento técnico, expertise sobre processo e competências dos colaboradores, também. É isso aí, fator crítico para o sucesso. É isso mesmo. Seriam como se fossem premissas, né? Premissas. Certo? Diretrizes que precisam estar presentes e serem seguidas para que o planejamento ele consiga dar certo. Ok. Mais dúvida, pessoal? Pode perguntar, Cris. Entendi. Esqueceu de baixar a mão. Beleza. Crianças, são 9h30, 9h24. Eu vou dar os últimos encaminhamentos. Pois não, Braga? Tem uma parcial aqui da nossa enquete já. Certo, me diga. Com 15 votos no total, 14 votos ficaram para os dias das provas mesmo, a apresentação dos trabalhos, entre os dias 22 e 24. Certo. Claro que isso não representa a totalidade da turma, né? A turma acho que tem 40 e poucos alunos, mas somente 15 votaram até agora. Aí eu quero aproveitar os que estão presentes e assistindo a aula. A enquete se encontra no grupo lá da gente, certo? De gestão pública. E ao final aqui, pelo menos tiver uma maioria, né? Que nem a maioria nós temos ainda na votação. Sim. Tiver pelo menos uma maioria simples aqui, a gente já define essas datas. Eu queria fazer o seguinte. Vamos já um próximo encaminhamento, tá? Eu acredito que próxima semana é corda no pescoço para boa parte da turma. Então eu queria já deixar marcado para vocês. Verifiquem, por favor. Acredito que como vocês têm amanhã aula de Jácio, não terão próxima semana, não é isso? Então, eu posso reservar a quarta-feira para mim, da próxima semana. Dia 17, né? Dia 17. Deixa eu ver se ele colocou alguma informação aqui na disciplina.
Não, ainda continua os dias de aulas, 26/4, 10 de maio e 24 de maio. Pronto. Então, a gente deixa já agendado dia 17 para o nosso plantão de dúvidas e revisão para a prova. Combinado? Combinado. E Combinado, professor. me digam o resultado da enquete. Combinado. A enquete ganhando da semana da prova, a gente faz as nossas apresentações dia 22. 6 grupos dá para apresentar em uma noite. Eu acho até, professor, que a gente já poderia bater o martelo aí, porque se a aula de revisão vai ser na quarta, não tem outra data melhor do que o dia 22, né? Pronto. Por mim, é o melhor cenário. Podemos fazer dia 22. E aproveitem dia 22. Fui convidado pelo CAO, a turma que está se formando. Pela manhã, você, professor, homenageado. Diga aí como eu vou estar de bom humor. À noite, vou estar com humor excelente. Então, Aí tá motivado. estou motivado. Então, marquem aí, dia 22. Então, vamos tirar como encaminhamento? Dia 17, aula de plantão de dúvidas e aula e revisão da prova. Dia 22, apresentação do trabalho. Vocês vão fazer a prova na tranquilidade, nos dias seguintes. E se livraram de Miller praticamente, eu acredito que o curso todo. Não vão mais ter Miller enchendo seu saco. Só como orientador. Professor, Oi? dia 17 vai dar certinho, que é quando o América vai ser campeão lá no Frasqueirão, em cima da ABC. Ó, só alegria. Tá certo demais. Aí falando, Hinaldo. Viu? Ô, professor. Rapaz, você é um caboclo sonhador mesmo, viu, Hinaldo? Pois não, eu vou dizer um negócio. A BC deixa bate vermelho no coração, viu? Professor, no caso, para alunos que tenham plantão, alguma coisa assim, vai ser só o dia 22 ou pode estender para o dia 23? Caso assim não consiga mesmo apresentar o trabalho. Vamos lá. Acho que são 2 dias, né, no caso? Não, eu iria fazer em um. Vamos lá. Suani, se você tiver de plantão... Não é o meu caso, mas assim, já adiantando... Não vou... O que é que eu quero? Todos os membros precisam apresentar? Não. Todos os membros precisam participar, fazer. Mas apresentar, para não virar esquete, 15 minutos. Imagine 6 pessoas apresentando. Eu gosto de planejamento. Certo? Para não ficar isso aí, vocês podem escolher 2 apresentadores. Entendi. Porque eu nunca vou conseguir um horário que seja comum para todos. Geralmente, nas minhas disciplinas, mesmo ou nas minhas aulas síncronas, mesmo os alunos diferentes, só tenho 22, 21, 22 alunos na sala, tá? Então, não precisa todos apresentar. Se alguém tiver de plantão, a gente vai gravar, vou compartilhar essa aula de apresentação e, posteriormente, essa pessoa assiste. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para encerrar a gravação, tá certo?